eu vou continuar essa gravação, porque geralmente quando vídeos muito importantes vão surgir, geralmente aparecem vários empecilhos ao redor. Então tá tendo barulho da vizinha batendo no indicador, tá tendo barulho de carro de som na rua. Mas eu não vou desistir, porque eu já entendi que os meus vídeos mais importantes acontecem com muita dificuldade de serem gravados. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu gravo mais um vídeo nessa série e eu tô muito feliz por isso. E o tema de hoje é algo que foi e é muito importante na minha vida. E eu tenho certeza que pode ser a virada de chave que está faltando na sua vida para que muitas bênçãos venham a ser liberadas. Acredite. E o tema de hoje é: liberte-se do lixo emocional. Eu tenho um conhecimento de causa para falar sobre isso, porque eu sempre fui, infelizmente, e eu falo isso no passado, porque eu não sou mais, eu sempre fui uma pessoa de guardar muito lixo emocional dentro de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa de ter muito ressentimento das pessoas, de não esquecer quando fizessem coisas ruins comigo, ou de não esquecer quando deixassem de fazer coisas boas que deveriam ter feito. Eu guardava isso tudo no meu coração. Isso me fazia muito mal. Mas eu não entendia o quanto isso também interferia em outras áreas da minha vida, inclusive no mundo espiritual. E eu fui entender a gravidade disso realmente quando eu estava lutando pela minha vida profissional, me esforçando muito para uma conquista específica, e as coisas não aconteciam. Por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me esforçasse, não dava certo. E eu orava, eu falava: Deus, o que está acontecendo, Senhor? E eu vasculhava a minha vida. Eu via se eu estava em pecado, se tinha uma coisa que eu estava fazendo de errado, e eu não via nada. E eu falava: isso não deve ser pecado. E eu continuava lutando, mas orava muito sobre isso. Até que um dia, chegando no meu quarto, assim, de modo muito despretensioso, eu tava muito aflita sobre isso, e eu orei. E quando eu menos esperei, Deus me trouxe na minha mente exatamente a situação: libere perdão para tal pessoa. E era uma pessoa que tinha me feito mal, assim, de graça, sem eu ter feito nada contra ela, e eu guardei muito ressentimento dessa pessoa, tinha muita raiva dela. E era uma pessoa que estava dentro, querendo ou não, nesse meu processo de luta, né, da minha vida profissional, era uma pessoa próxima nesse aspecto. E eu falei assim: Deus, não quero liberar perdão. Eu relutei muito. Eu não queria me libertar daquilo. Acreditem, eu não queria me libertar da raiva que eu sentia dela. E foi aí quando eu entendi que eu tinha, sim, um pecado encoberto. E esse pecado era o guardar rancor, guardar raiva das pessoas. E eu percebi o quanto era perigoso pra minha vida. Eu comecei a entender o perigo de guardar rancor, de guardar mágoa, o quanto isso gera vários problemas na vida espiritual e também no mundo físico, porque doenças muitas vezes são causadas por guardar ressentimentos. E isso começou a pesar muito no meu coração. E depois de muito relutar, eu aceitei. E falei: tudo bem, Deus, eu libero o perdão pra essa pessoa. E eu fiz um ato de perdão que Deus me pediu que eu fizesse, que foi justamente presentear essa pessoa, dei um presente pra ela, conforme eu podia, na condição, né, financeira que eu tinha. E depois disso, por incrível que pareça, pouquíssimo tempo depois, a minha vida profissional foi liberada e eu consegui o que eu queria. E foi quando eu entendi que o quanto o ressentimento, o quanto a raiva e o rancor podem atrapalhar as nossas vidas, em todos os aspectos, espiritual e físico. E foi quando eu entendi que eu tinha, assim, um pecado encoberto, que era essa facilidade de guardar rancor. E aí eu me lembrei de um versículo de Salmos que Davi fala assim: Senhor Deus, me liberta dos pecados ocultos. E foi quando eu entendi que existem pecados ocultos. Às vezes a gente olha pra nossa vida e não vê nada de errado. Eu não tô fazendo nada de errado. Mas muitas vezes, lá dentro, lá no fundo, existe sim aquele pecado que é oculto. Que é aquele pecado que você nem vê mais como pecado, porque já criou, já estima, já criou já um sentimento bom por aquilo. Você não quer abrir mão daquilo. E se tornou um pecado oculto. E era assim comigo com relação ao rancor. Eu não queria liberar perdão para essas pessoas que me fizeram mal, porque eu achava que eu tinha o direito de ter raiva delas. E isso, na verdade, só estava prejudicando a mim mesma. E quando eu entendi isso, eu entrei nesse processo de liberar perdão. E liberar perdão não é fácil, gente. Liberar perdão é um processo. E o inimigo vai constantemente influenciar a sua mente para que você volte a sentir raiva de novo dessas pessoas. E você constantemente tem que trabalhar na mesma ideia de que não, eu não admito essa raiva porque eu já liberei perdão para fulano e porque eu não aceito isso na minha vida. Uma excelente estratégia também que eu utilizo é abençoar a vida das pessoas. E isso a minha mãe me ensinou. Minha mãe me ensinou a orar pelos meus inimigos, a orar por quem me persegue. A Bíblia nos ensina, minha mãe também sempre me ensinou isso. Quando desde mais novinha, na minha vida profissional, eu comecei a ser perseguida, e minha mãe me ensinou a orar pelos meus perseguidores, e eu comecei a ver milagres acontecendo desde aquela época. Então eu comecei a orar e abençoar essas pessoas que me fizeram mal. E essa é uma excelente estratégia para liberar perdão. E eu aconselho qualquer pessoa a fazer isso. Comece a orar pelos que te fazem mal.
Faça aquilo que Cristo nos ensinou. Abençoe os que te perseguem. Porque assim quando você faz isso e cumpre aquilo que Ele manda a fazer na sua palavra, Ele mesmo se encarrega de nos abençoar, como Ele fez e tem feito em minha vida. Esse é o conselho que eu te dou hoje. Se liberte da raiva, se liberte da amargura, se liberte disso. Por mais que a pessoa tenha feito mal a você e você acha que você tem o direito de ter raiva dela, mas abra mão, se liberte o seu coração, libere perdão. Verbalize isso. Eu perdoo fulano e eu não admito que essa raiva continue em meu coração. E você verá coisas poderosíssimas acontecerem em todas as áreas da sua vida. Assim como eu tenho visto acontecer na minha. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos que você sabe que precisa. Em outro momento eu vou vir trazer um outro testemunho meu sobre esse aspecto, que foi muito marcante da minha vida e foi o começo que eu entendi a importância do perdão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.